Olá pessoal, meu bom dia para todos. Então hoje, quarta-feira, venho compartilhar com vocês uma vivência muito forte da minha infância. Peço que aqueles que são de outras religiões, que não é católica, que respeitem meu relato. Afinal de contas, esse relato é carregado de toda uma subjetividade, então não cabe ficar julgando, certo, a minha fé. Eu vou falar hoje para vocês da minha história, de uma realidade que aconteceu comigo. Eu tinha 4 anos de idade, aliás, eu ia completar 4 anos de idade dia 22 de setembro, e esse fato me ocorreu dia 18 de setembro. Sempre tive um sonho muito grande de estudar, de aprender a ler, então aos 4 anos de idade eu estava tentando ler uma bula de remédio. E a gente morava no sítio Corral Queimado. Naquela época não havia energia elétrica. Então nós começamos a utilizar a lamparina de gás, eu e minha irmã Netinha, para ler a bula de remédio. Minha irmã Netinha Sampaio. Então, num certo momento, a gente não percebeu que a gente estava na salinha, que era um cômodo entre a sala e a cozinha. E nessa salinha era onde havia sido guardado várias latas de querosene, certo? Então, houve um momento em que eu lembro nitidamente a lamparina que eu estava próxima, ela voou assim pelo ar até uma das latas de querosene. E aí houve uma explosão muito grande, a casa toda foi incendiada, mas nada muito grave para os outros, né? Apenas leves queimaduras. É tanto que ninguém foi internado. Quanto a mim, fui internada em São Amédio, que era o que a gente tinha mais avançado na época por aqui. Passei de setembro, até junho do outro ano no hospital, certo? Então, todos esses meses, de setembro até junho do próximo ano, eu fiquei hospitalizada no Hospital de São Amédio. Lá eu recebi muito carinho, inclusive do Dr. Humberto, pai de Humberto Filho, o Dr. Humberto São Amédio, que chegou a adaptar toda a ala em que eu estava, todo o quarto, para que eu ficasse o mais acolhida possível. Para vocês terem ideia, até brinquedo ele trouxe para o quarto que eu estava hospitalizada. E esse médico me ensinou muito da vida, né? Esse médico me ensinou muito o valor de quem trabalha com dedicação às crianças. Então, foi um momento muito difícil, eu era extremamente apegada ao meu pai e sofria muito. E chegou a um ponto em que eu fui desenganada, eu tive uma experiência de coma, cheguei a ver aquele túnel que as pessoas dizem que vê, e o interessante é que lá em casa, naquela época, nem rádio tinha. Então, eu tive uma experiência que eu vi um túnel, um lugar de paz muito bonito, um lugar com muito verde, um verde lodo e uns caminhos de terra. O interessante é que eu nunca tinha ouvido falar que isso existia, e eu senti uma paz que até hoje eu não encontrei, como aquela paz naquele momento. Bem, passando-se por esse momento de coma, mesmo criança, mas eu tinha um entendimento bom para ser uma criança. Chamei o Dr. Humberto, que era meu médico, e pedi a ele que me deixasse eu vir morrer em casa. Eu lembro que a minha frase foi assim: doutor, eu sei que eu vou morrer. Deixa eu morrer junto com meu papaizinho, com meus irmãozinhos e com minhas bonequinhas. Nesse momento, o Dr. Humberto colocou todo o lado humano dele para fora, reuniu os médicos e chegaram mesmo à conclusão de que eu tinha esse direito de vir morrer em casa. Passaram-se alguns dias, quando eu cheguei, naquele mesmo dia eu vim para casa. Eu lembro que foi feita uma fogueira, não sei se essa fogueira era porque era dia de Santo Junino, mas eu lembro que muita gente da redondeza veio me visitar. Eu lembro que na época tinha violeiros que já tinham até feito versos em homenagem à menina queimada, né?
E eu cheguei toda em poeira, São João de Sabugi, vindo ver a menininha queimada. Nem roupa eu consegui usar. Eu cheguei a um ponto que eu não conseguia mais engolir nada, que eu não conseguia tomar soro. Então era uma complicação muito grande. E eu era deitada em palha de bananeira. Certo dia, porém, eu tive uma visão. Uma visão na qual minha avó chegava, e não sei se foi um sonho, não sei se foi uma coisa que eu estava acordada. Sei que minha avó chegava, minha avó já falecida chegava e dizia que vinha trazer Nossa Senhora. E Nossa Senhora dizia assim: minha filha, não é sua hora, você não vai agora. Você não vai agora. E disse que eu dissesse à minha mãe que colocasse azeite e carrapateira. Não sei se vocês conhecem. Então, quando elas já iam se despedindo, minha avó voltou para mim e disse assim: pergunta a seu pai pelo casaco da velha. E eu, inocente, né, não apenas memorizei essa frase. E comecei a gritar, dizendo que estava vendo Nossa Senhora. Então, nesse momento, elas sumiram, tanto minha avó como Nossa Senhora. E começou, quando eu contei a história, uns começaram a desacreditar, achando que eu já estava trevaleando, né? Que eu já estava naquele momento, naquela hora que você vai partindo, que os antigos dizem que você começa a ver, entrar em contato com outro mundo. E foi quando eu disse assim: pai, e sim, outros desacreditando, achando que eu estava criando. Foi quando eu disse assim: pai, vovó mandou perguntar pelo casaco da velha. E aí foi quando meu pai acreditou, porque meu pai tinha trazido um casaco da minha avó ter morrido, mesmo no período que eu me queimei. Meu pai tinha ido, acho que há um mês atrás, ela morreu e meu pai tinha ido para a missa há pouco tempo, tinha trazido esse casaco e eu não sabia dessa informação. Então, foi aí que se acreditou. Começou-se a usar azeite de carrapateira. Com poucos dias, minha pele começou a sarar, certo? Detalhe, minha queimadura foi em todo o corpo, não teve um lugar no meu corpo. Inclusive, até a região aqui do umbilical também teve fogo, né? Que os médicos acharam isso muito estranho, eu ter sobrevivido. E passei por tudo isso, né? Aí começou a sarar, e a doutora Aparecida, muito atenciosa, começou a passar umas vitaminas. E foi nesse momento que eu comecei a recuperar, a renascer, né? Renascer. Tinha alguns traumas de fogo, do sol, mas aí Dona Francisquinha, na época, trouxe um cachorro, o Axe, lá para casa e eu fui superando. E hoje, quando as pessoas me chamam para qualquer outra religião, eu digo, não desmereço a religião de ninguém, mas não troco a minha fé por outra fé. Não troco a minha fé por uma fé onde eu não possa dizer da importância, dizer do significado, dizer do amor que eu tenho por Maria, Mãe de Jesus. Mas o principal objetivo desse vídeo não é esse, né? O principal objetivo desse vídeo é dizer para a gente nunca se desesperar, que às vezes o que parece ser o fim é apenas uma chance de recomeçar. O meu muito obrigada, que o Senhor Jesus, que Nossa Senhora abençoe os lares, a saúde e a vida de cada um de vocês. Poetisa Dorinha Rocha, do Seridó.